Saúde mental, renovação e progresso. Você já ouviu falar em saúde mental? Muitas pessoas, ao ouvirem essa pergunta, pensam logo em uma doença mental. Mas, na verdade, vai muito além da ausência de uma enfermidade da mente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma boa saúde mental é um estado de bem-estar em que o indivíduo consegue lidar com o estresse do dia a dia e é capaz de contribuir com o meio que vive. Esse não é um conceito de sempre, mas sim resultado de uma luta histórica e que vamos lhe contar agora. Antes da reforma psiquiátrica, transtornos mentais eram tidos como uma doença da alma, um tipo de punição divina por causa do pecado. No Brasil, ainda no final do século XVII, não havia assistência médica voltada para pessoas com doença mental. Elas eram mantidas em isolamento social ou em manicômios superlotados, sem nenhuma dignidade humana, um verdadeiro depósito de seres humanos. Um exemplo foi o Hospital Barbacena, que foi considerado o Holocausto brasileiro, porque os internos eram tratados de forma desumana, humilhados, torturados, o cenário era de sofrimento. Pacientes morriam após sessões de eletrochoques com cargas elevadíssimas, uma psiquiatria cruel e os cadáveres eram vendidos para estudos médicos. A falta de políticas de saúde mental digna para a inclusão social de pessoas com problemas mentais estava distante de acontecer. Era um cenário de violência e descaso. Segundo a frase de Boaventura, temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Nessa perspectiva, a situação da saúde mental deixou grandes cicatrizes e hoje existe um museu conhecido como o Museu da Loucura, em Barbacena, para marcar esse momento histórico. Nesse contexto manicomial, percebe-se a inexistência de uma assistência de articulações psiquiátricas no Brasil. Com isso, ocorreram diversas lutas e participação social na construção das políticas, através dos serviços dos fóruns, das conferências e conselhos de saúde. Foram criadas as assistências médicas voltadas para as pessoas com transtornos psiquiátricos. Nosso objetivo foi descrever os aspectos históricos da reforma psiquiátrica e seus fundamentos, abordando a configuração da atenção primária. Assim, apresentar a substituição da atenção hospitalar para o cuidado centrado nos serviços da atenção psicossocial. O nosso trabalho trata-se de uma revisão integrativa da literatura, onde foram selecionados 3 artigos nas bases bibliográficas Cielo e Google Acadêmico. Então, os resultados comprovam que a saúde pública no Brasil consistia na segregação de todos aqueles que apresentavam diferenças sociais e culturais, predominando por mais de 200 anos. E ao longo desse período, ocorreram diversas mobilizações de movimentos populares e de profissionais da área da saúde, como, por exemplo, o conhecidíssimo movimento de reforma sanitária, que nasceu na luta contra a ditadura militar na década de 70, com o objetivo de mudar o conjunto de ideias que se tinha em relação à área da saúde naquela época. Este processo teve como marco institucional a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, onde propostas da reforma sanitária resultaram finalmente na universalidade do direito à saúde, que foi oficializado com a Constituição Federal de 1988 e a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS. Outro movimento marcante da época foi a reforma psiquiátrica brasileira, também conhecida como uma luta antimanicomial, tendo como propósito uma sociedade sem manicômios, ou seja, a deshospitalização e inserção do doente mental na sociedade.
Esses movimentos trouxeram diversos avanços à sociedade brasileira, pois foram criadas as assistências médicas voltadas para as pessoas com transtornos psiquiátricos, como os Centros de Atenção Psicossociais, os CAPS, oferecendo atendimento à população de forma humanizada, realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao lazer, trabalho e o fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Assim como houve também a criação de um projeto mais recente, que foi o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, que foi criado em 2008, com o objetivo de apoiar a consolidação da atenção primária no Brasil, ampliando as ofertas de saúde nas redes de serviços, com profissionais da área de educação física, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionistas, farmacêuticos, entre outros profissionais. Aqui na nossa cidade, em Salvador, nós podemos citar o Centro de Saúde Mental Oswaldo Camargo, localizado no bairro do Rio Vermelho, que presta serviços especializados à sociedade, direcionado à saúde mental, com atendimento neurológico para crianças a partir de 13 anos, a psiquiatria, psicologia individual, a psicoterapia em grupo e também a psicoterapia familiar. Em 2001, com a Lei Federal número 10.216, houveram investimentos públicos massivos para a implementação de assistências visando a extinção progressiva dos manicômios. Os avanços são uma realidade, com certeza. Os CAPs foram a maior conquista da luta antimanicomial, sendo de extrema importância para quem precisa de assistência, servindo como inclusão na sociedade e a quebra do estereótipo da loucura, excluindo os antigos manicômios e hospitais psiquiátricos, no qual os pacientes eram rotulados como loucos e excluídos da sociedade. Mas ainda se vê desafios a serem enfrentados, como a necessidade de ampliação dos serviços da saúde de rede de atenção mental, como o fortalecimento do fluxo em relação aos pontos de rede de atenção, assim como também a formação de profissionais dotados da capacidade de reflexão crítica, devido à desvalorização do servidor público. E você, já ouviu falar do Setembro Amarelo? É uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio iniciada em 2015. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, a taxa de suicídio cresceu nos últimos anos no Brasil. A depressão, a tristeza profunda e o pessimismo são sentimentos que podem resultar em comportamentos suicidas. Por isso, existe essa conscientização e a melhor forma de se evitar um suicídio é através dos diálogos e discussões que abordem o problema. Voluntários ficam à disposição 24 horas para oferecer atendimento pelo telefone 188. Saúde, um direito de todos, um dever do Estado.